Um dos principais motivos de eu fazer vídeos é porque eu acredito que alguma coisa que eu fale em algum momento pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento ou para o bem-estar de um dia, ou dar um start, ou um se liga, ou cair uma ficha na cabeça de pelo menos uma pessoa que assista ao vídeo. Porque a gente acha que não, mas às vezes a gente está assistindo besteira, né, na internet e tudo mais, e todo mundo está passando por algum tipo de questão ou atribulação, enfim. E às vezes uma pessoa, às vezes com 5 segundos, fala uma coisa que bate bem naquele lugar que a gente estava com dificuldade de resolver. E aquilo dá um novo descortinar, assim, no nosso olhar para aquela questão que a gente às vezes não estava vendo nem solução. Então o meu objetivo ele é muito esse, sabe? E eu também tenho um objetivo maior, que é através da transformação, né? Eu estudo muito sobre o comportamento humano, sabe? Tenho alguns mentores, vira e mexe eu cito aqui. Estou fazendo formação em análise corporal, que é um processo, não é terapia, mas é um processo terapêutico facilitador que leva resposta para as pessoas, que muitas vezes a gente não sabe por que a gente se comporta de determinada maneira, né? Por que os nossos filhos se comportam de determinada maneira, principalmente quando ele é adolescente, né? Existe muito embate entre o adulto e o adolescente, porque o adolescente não tem o repertório e a bagagem de um adulto, ele nunca vai conseguir alcançar a mentalidade de um adulto, assim como uma criança, ou seja, são fases diferentes. E o adulto, na atribulação do dia a dia, no estresse do dia a dia, no trabalho, no cansaço, muitas vezes a gente esquece, o adulto, né? A minha vida hoje ela é um pouco mais leve, mas eu passei por todo um processo até chegar no nível de leveza que eu tenho hoje, que ainda não é onde eu quero chegar. Mas no nosso dia a dia de trabalho e é casa, e é chefe, e são colegas de trabalho, alguns colegas que são extremamente pessimistas, que só falam um abobrinho o dia inteiro, e é trânsito, e é quem pega com transporte público, e é outro que tem carro e que está no trânsito. Enfim, são tantas questões que a gente passa no decorrer do dia, porque estar vivo é isso, não tem como fugir. Que quando a gente chega em casa, e às vezes e muitas vezes, inclusive nos dias de folga, a gente não, porque eu já passei, não vivo mais isso, mas eu já passei por esse momento, já tive isso, já tive essa sensação. E os pais, né, tendem a explodir com os filhos, entende? A responsabilizar os filhos pelos resultados deles, sendo que os filhos, eles nunca, em tempo algum, em momento algum, eles são responsáveis por qualquer resultado que um adulto tenha na vida dele. Até porque um filho é resultado de uma relação, né? Que a gente sabe, é SX. E quem fez isso não foi filho, gente. Foi o adulto, foi você, fui eu. Entendeu? Vem a resposta aí de um filho e os pais que responsabilizam os filhos pelos resultados que eles têm agora na vida dele, porque filho prende. Não, a sua decisão que te botou nessa condição. A criança, ela não tem nada a ver com isso, sabe? E muitas vezes a gente não sabe, as pessoas, né, os adultos, a pessoa adulta que está ali imersa no problema, que está dentro daquela situação, e às vezes, independente de idade, tem pessoas jovens que eu conheço que são muito mais maduras do que pessoas muito mais velhas. E quando eu falo jovens, são pessoas às vezes de 20 e poucos anos que têm mais maturidade que pessoas de 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos anos. E responsabilizam e trazem muita carga para a criança, quando a criança não tem qualquer responsabilidade sobre a desgraça que esse adulto fez da própria vida, e culpa o filho ou os filhos por isso, porque os filhos só vêm através de uma forma, gente, sexo. E falei, enfim,
se a gente faz, caraca, o resultado é esse. Nenhum método contraceptivo é totalmente infalível, né? Nenhum método contraceptivo. Você pode usar 3 métodos contraceptivos ao mesmo tempo. Por exemplo, DIU, preservativo masculino e anticoncepcional. Se o preservativo masculino estourar, acabou. Os outros podem não ser garantia. E, enfim, mas dentro de todo esse aspecto, voltando para o objetivo inicial do que eu tô falando, é porque eu sou muito ávida por cuidar das crianças, de proteger as crianças e proteger as crianças dos próprios pais, mas não que eles sejam, não que vocês sejam ruins ou que eu tenha sido ruim. A gente faz o melhor que a gente pode de acordo com a informação que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, sendo que nem sempre é o suficiente para a gente maternar e para a gente paternar. Não é para trazer culpa, mas é para trazer autorresponsabilidade. Então, eu vou trazer mais temas voltados para comportamento, inclusive principalmente comportamento com os filhos, justamente para trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de exemplos do dia a dia, de como geralmente a gente se comporta e como nós poderíamos nos comportar, que isso vai gerar resultado direto no comportamento da criança. Porque os nossos filhos, eles são resultados do que a gente é hoje. Os nossos filhos, eles não são resultados do que você foi. Ah, meu filho era igual a mim quando eu era criança. Significa que você está cuidando e tratando seu filho exatamente como seus pais cuidaram de você. Ou seus cuidadores, para quem não teve pai e mãe, ou para quem não teve pai. Então, o seu filho não teve acesso a você quando você era criança. Ele não pode ser você quando você era criança. Ele só pode ser você, o seu reflexo hoje. Entende? A criança, ela nasce com um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai e ela se monta, né, conforme o círculo social dela e as percepções que ela tem. Sendo que qual a percepção que a criança pode ter se ela não tem qualquer bagagem? A criança vem zerada. As nossas percepções, o nosso inconsciente, ele vem desde a gestação, gente. Isso é muito sério, isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante todo mundo saber disso. O mundo da criança na barriga é aquele útero. Ela não sabe o que tem aqui fora. Quem sabe é você, adulto. Então, o mundo daquela criança, quando a mãe tá desconfortável, quando a mãe tá sob muito estresse, quando a mãe tá com uma vida muito zoada e ela tá mal emocionalmente, o útero, ele contrai, ele se torna, aquele mundo daquela criança se torna desconfortável, apertado, sabe? Se essa mãe está sofrendo muito estresse ou outras situações, os batimentos cardíacos desaceleram, né? O útero pode ficar mais frio, isso fica desconfortável para o bebê. E é a percepção, essa é a primeira percepção de mundo que a criança tem. Mas quase ninguém sabe disso. Mas isso é só o iniciozinho de todo um processo, enfim, que eu vou trazendo aos poucos. Mas o meu objetivo maior é contribuir para o desenvolvimento dos adultos, para que os adultos se reconheçam, trabalhem a si mesmos para que eles possam ser melhores pais, para que eles consigam proteger os filhos deles mesmos, porque eu faço isso diariamente. Eu trabalho isso com meu marido diariamente. As nossas ações, elas são movidas por 95% do nosso inconsciente. O inconsciente, o nome já diz, já é inconsciente. A gente não tem muitas vezes noção do porquê que a gente age daquela forma, porquê que as nossas reações são tão repentinas e porquê que a pessoa não tem controle com relação àquele aspecto ou outro aspecto. São as suas memórias. As suas memórias norteiam o seu comportamento. Entende? Então, eu vou trabalhar bastante isso, de trazer consciência para o inconsciente, da forma que eu conseguir, da forma que eu puder. Mas a minha intenção, o meu objetivo é plantar pelo menos uma chama, acender uma chama no coração de cada pessoa que assistiu o meu vídeo e fazer essa pessoa despertar que
o filho, independente da idade que ele tenha, inclusive se estiver na barriga da mãe ou se for pai e estiver com a mãe e tudo mais, que essa criança ela já existe neurologicamente falando, sabe? E o corpo dela já trabalha na percepção de mundo, com a informação que ela tem, que no primeiro momento é o útero. Para que quanto mais informação, quanto mais conhecimento sobre como as coisas funcionam a gente tem, melhor são os nossos resultados pra gente mesmo, óbvio, né? Mais autocentrados, mais autorresponsáveis e mais confiantes a gente é, e melhores são os nossos resultados, socialmente falando. E isso a gente consegue passar para os nossos filhos, que são nossos bens mais preciosos, sabe? Então, o meu objetivo é transformar seres humanos adultos para que eles contribuam para o crescimento mental saudável dos seres humanos pequenos, que são os nossos responsáveis. Quando eu falo pequenos, eu falo desde da barriga até a fase adulta, tá? Então, tenham sempre em mente que se você não gosta não está aceitando ou não gosta do comportamento do seu filho, se observe. Se observe. Traz o inconsciente para o consciente. Traz a autorresponsabilidade para você. Se o meu filho está se comportando de forma ruim, eu tenho participação significativa nisso. Então, eu preciso me observar. Olha para você, olha para o seu comportamento, vê o que você pode melhorar. Nenhuma criança, a criança, ela precisa aprender a ter respeito, noção de espaço, respeito consigo mesma, respeito com o outro, respeito à hierarquia dos pais. Hierarquia é um poder, mas o poder depende do que você decide fazer com ele. Ninguém tem o poder e o direito de maltratar uma criança. A criança é um ser humano que merece respeito. Nenhuma criança merece violência. Se você só sabe resolver as coisas com violência, pancadaria e gritaria, você tem que se tratar. Você tem que se resolver. Porque essa criança amanhã vai estar se comportando dessa forma. E vai estar tratando os filhos dela dessa forma. E vai estar tratando a mulher ou o marido dessa forma. Essa criança pode ser uma pessoa que não consegue se relacionar. Você consegue se relacionar? Eu não vejo ninguém esporrendo que consegue se relacionar bem. Todas as relações são zoadas, ou a maioria é zoada. Então se observa, se melhora para você mesmo, para que os seus filhos colham os frutos disso através do seu comportamento com eles. Porque o filho não se cria sozinho, ok? Contem comigo, eu estou por aqui. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no meu canal, curte aqui. Um like não vai fazer mal para você, é de graça, ok? Se inscreve no meu canal que todos os dias ou algumas vezes na semana eu vou postar um conteúdo. E fiquem todos com Deus.